videoaula feito somente por você. Questões inéditas e clima totalmente diferente. E na inteligência social, sempre vai. Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Fernandes e vamos aqui começar nesse vídeo a nossa sequência de gravação de aulas para o TJ de São Paulo, o TJSP, esse concurso aqui referente ao maior Tribunal de Justiça do mundo, do Brasil, não é isso? Show de bola! E nesta aula nós vamos trabalhar aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei aqui é bem tranquila e você sabe que a sua banca é a VUNESP. E a VUNESP é bem legalista, então ela não vai fantasiar aqui nessa lei, não vai criar obstáculo para você. Então se cair questão referente ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, você vai gabaritar. Pode cair 1 a 2 questões. A média é 1 a 2 questões nas provas. Inclusive, acho que na última, se eu não me engano, acho que não teve nem questão. Agora não lembro se foi interior ou capital. Uma delas não teve. Mas enfim, com certeza nós teremos aqui. Professor, como vai ser a aula? A aula vai ser toda esquematizada. Eu já deixei tudo preparado aqui nos slides, bem bonitinho, bem montado. Aí você vai dar pausa aí, vai copiar se achar interessante ou presta atenção na explicação aqui. E nós vamos pontuar todos os tópicos ou todos os artigos do Estatuto da Pessoa com Deficiência de acordo com o seu edital. Não vai ficar nenhum artigo, nenhum parágrafo, nenhum inciso de fora. A aula vai ser completinha. Eu só não sei se eu vou gravar um vídeo direto ou 2. Eu estou gravando aqui. Se eu verificar que ficou muito grande a aula, aí eu vou dividir em 2, tudo bem? Porque eu pretendo dar alguns detalhes aí importantes aí, e aí eu verifico. Depois disso, aqui em cima vai aparecer para você a playlist. Já está aparecendo aqui, né? A playlist de todas as aulas que eu for colocando sobre o TJ. Como eu falei aqui na análise do edital, eu vou gravar basicamente toda a parte de direito. Ou vai ser só resolução de questões, ou vai ser aula esquematizada aqui. Eu estou decidindo que vai ficar mais prático aqui, mais rápido, no sentido de ajudar. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu vou gravar agora. Como eu te falei, não sei se serão 1 ou 2 vídeos. Depois você verifica como que ficou aí, tá? Talvez, mas enfim, vou gravando aqui. Depois que eu terminar essa parte teórica esquematizada, na sequência, inclusive na sequência dos slides aqui, já tem as questões, todas as questões anteriores da VUNESP, de acordo com o seu edital agora, ok? Com os artigos. Aí você vai falar assim, quantas questões tem da VUNESP, do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Tem algumas, mas nos editais anteriores, tinha algo a mais. Alguns assuntos a mais. Então, na hora de montar as questões, eu tive que tirar essas questões, então reduzi um pouco. Então, no primeiro vídeo, eu vou colocar todas as questões da VUNESP. Vou tentar resolver tudo num vídeo só. Beleza? Então, mas vai estar tudo aqui, ó. Se você está assistindo já tem um pouquinho de tempo, vai estar tudo aqui disponível para você. Só você clicar aí, vai ter a playlist de todos os conteúdos. Tudo bem? Se você está começando a assistir esse vídeo agora, logo no começo que eu postei, então quando você clicar aqui em cima não vai ter muita coisa, porque eu estou alimentando aos poucos. Tudo bem? Combinado essa parte? Beleza. Além disso, eu vou pedir para você, caso ache a aula interessante, para você clicar aqui no sininho, compartilhar, se inscrever e ajudar o canal a crescer. Isso é importante aí pra gente que está fazendo esse trabalho aqui no sentido de ajudar você. Além disso, também se você quiser pode mandar um direct perguntando, professor, assisti a aula, gostei, etc. Eu prefiro isso, prefiro aquilo. Estamos à disposição aí para ajudar você. Tudo bem? Já falei demais aí, né? E vamos então detonar. Antes disso, aqui no link da descrição, eu vou deixar para você o edital, beleza? Vou deixar o edital. Se tiver alguma aula já gravada, eu sempre vou deixando no link da descrição de todos os vídeos. Sempre dá uma olhada aí para você quiser acompanhar. Mas lembrando que vai estar tudo aqui. Mas aqui na descrição eu coloco os arquivos necessários aí.
uma coisa que o pessoal pergunta: professor, os slides, tem como disponibilizar? Não, eu não vou disponibilizar os slides porque eu vou usar em outro projeto, em outra situação aqui. Então, você pode dar um print aqui na tela, conforme eu for colocando, ou copiar, fica à vontade. Show de bola? Então eu vou soltar aqui a nossa vinheta e depois a gente já volta detonando tudo aí referente ao Estatuto da Pessoa com Deficiente, aquela aula super esquematizada, porque aqui assim, levanta e vai. E aí, já voltamos aí com nossos slides. Deixa eu já pegar aqui minha caneta digital aqui para a gente já começar aqui a falar. Então, Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá aí a lei, é uma aula toda esquematizada, focada aí no TJSP de São Paulo. Então, vamos lá então, bem tranquilo. Dúvidas, depois você chama no Instagram aí, e também deixa seus comentários aí, se você gostou da aula, também se não gostou, fica à vontade, é sempre bom a gente ouvir aí os nossos alunos aí. Vamos lá então? Então, aqui está o seu edital sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então lá no tópico 2, ele vai dizer os artigos, do artigo 1º ao 13, tá todos os artigos esquematizados aqui. Depois do 34 ao 38, e aí do Estatuto. Então ele só disse isso, ele não trouxe nenhuma resolução, ele não trouxe nenhuma outra lei adicional. Isso é bom, porque as questões ficam diretas, focadas no Estatuto, e facilita o nosso trabalho, e facilita aí também o seu estudo. E aí ele diz aqui, com todas as alterações vigentes até a publicação do edital. Que vamos lá. E aí já temos aqui o artigo 1º. Pessoal, eu vou tentar seguir em alguns momentos a lei, mas por questões didáticas eu vou alterar a sequência em alguns momentos para facilitar aqui o seu entendimento e a didática da aula, para ficar bem mais dinâmica. E aqui é aquele momento, se você quiser dar uma pausa aí, deixa eu abaixar um pouquinho para você. Agora você dá a pausa aí, ó, copia o slide se você quiser, ou só vai prestando atenção aqui e vai fazendo suas anotações. Aí fica a critério de você, ou dá pausa aí, ou vai lá, beleza? Vamos lá. Vamos começar com a destinação da lei, que é o que está descrito logo no artigo 1º. Antes disso, um minutinho. A única questão que caiu um pouquinho fora da curva, e quando eu for resolver as questões no vídeo de resolução, é o que ele diz assim, ó: o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi consequência de uma condenação para o Brasil. E aí eu vou dizer para você, porque ele misturou alguns conceitos, teoria teórica, com letrinha de lei. Mas fica bem fácil de resolver, mas quando eu chegar lá eu explico para você. Eu vou pautar realmente a letra da lei com as explicações e aí as variantes aí que podem cair na prova. Show? Para ser bem mais rápido, bem mais tranquilo. Já se foram aí quase 10 minutos de vídeo aí e a gente não começou, você já tá bravo aí. Destinação da lei. É o que está previsto lá no artigo 1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o que é essa destinação da lei? O que a lei quer assegurar? O que ela quer promover? Logo de cara ela diz assim, ó: essa lei tem como destinação assegurar e promover. Então ela vai assegurar e promover. E aí a parte mais importante, em condições de igualdade. Então olha a igualdade aqui. E essa igualdade aqui, meu amigo, é a igualdade material. É importante você ter isso daqui em mente. Por que igualdade material? Porque eu tenho a igualdade formal e a igualdade material. A formal eu vou tratar toda da mesma forma, sem nenhuma distinção. Já na igualdade material, que é essa igualdade que ele busca aqui, eu vou tratar a determinadas pessoas com desigualdades na medida da sua desigualdade, para que ela seja igual às demais pessoas. Por isso que eu consigo falar das ações afirmativas, e essa lei vem muito nesse sentido, para que eu possa pegar a pessoa com deficiência e colocar em pé de igualdade com as demais pessoas. Tranquilo? Então, por exemplo, nós vamos trabalhar daqui a pouco as barreiras. E aí tem algumas situações que a pessoa com deficiência, por exemplo, um cadeirante, não consegue ter acesso a um prédio público se não tiver lá uma rampa,
Então eu tenho que tratar ela com essa desigualdade, criando essa rampa para que ela consiga acessar ali um prédio público, uma escola. A gente vai trabalhar muito forte isso daqui. Tudo bem? Então essa é a primeira informação que você precisa ter anotado aí. Então, em condições de igualdade, essa igualdade que nós estamos trabalhando é a igualdade material, com a intenção de ter o exercício dos direitos de liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e sua inclusão da cidadania. A ideia da lei principal é fazer a inclusão da pessoa com deficiência aqui no meio social e também a participação na cidadania e da sociedade. Bem tranquilo, eu deixei bem colorido para que você possa ter uma visualização rápida, fácil e adiante aí. Vamos lá então? Beleza? Então esse é o artigo primeiro. Agora vamos trabalhar um pouco o seu parágrafo primeiro. Esse parágrafo primeiro já foi objeto de algumas vezes de questionamento. E eu coloquei aqui algumas perguntas para a gente poder já responder de acordo com o que já foi perguntado pela VUNESP. Vamos lá primeiro a leitura da base da lei, ou seja, como que a lei foi criada, com base no quê? O parágrafo único vai dizer que essa lei, que é a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem como base a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, que foram ratificados, cuidados aí, não retificados, mas sim ratificados pelo Congresso Nacional por meio do decreto legislativo, em conformidade com os procedimentos do parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição, em vigor para o Brasil no plano jurídico desde 31 de agosto de 2008, promulgado pelo decreto, data de início da vigência no plano interno. Aí você fala, meu Deus, esse parágrafo único aqui eu não entendi, desculpa pelo palavreado, merda nenhuma. O que ele quer dizer aqui? Senhores, aqui tem um mundo de informação. Eu vou tentar aqui resumir para vocês. Qual uma das informações que você precisa conhecer, que é o que eu coloquei aqui como questionamento? Deixa eu pegar aqui o marca-texto, olha lá. Qual a hierarquia do Estatuto da Pessoa com Deficiência dentro do ordenamento jurídico? Isso pode ser questionado, sim, porque ele quer saber, porque nós temos esse parágrafo único que serve como base da lei, e ele pode fazer uma jogatina aqui com você. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, qual a hierarquia dentro do estudo da pirâmide de Kelsen? Inclusive vou até já fazer ela aqui, porque isso aqui vai ser interessante para a gente. Ó. Existe uma coisa chamada pirâmide de Kelsen. A pirâmide de Kelsen aqui vai fazer o estudo, a análise da hierarquia das normas, do ordenamento jurídico, tem toda uma construção teórica aqui que não nos interessa agora. Eu só quero que você entenda que esse triângulo, essa pirâmide aqui, é a famosa pirâmide de Kelsen. Então é a pirâmide de Kelsen. E na pirâmide de Kelsen nós vamos avaliar que o ordenamento jurídico está todo aqui dentro. Então aqui dentro nós temos todo o ordenamento jurídico. E se aqui nós vamos falar de hierarquia das normas, qual é a hierarquia do Estatuto da Pessoa com Deficiência? É um primeiro questionamento. E depois, qual a diferença entre a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo e o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Aí você deve estar se perguntando, espera aí, por que você, professor, está fazendo esses questionamentos? Porque a própria lei aqui no parágrafo único diz que tem como base a convenção, ok? Que foi ratificado de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º. Isso está lá em direito constitucional, está aqui também. Então a gente precisa fazer uma breve análise desse parágrafo com todos esses detalhes. Então prepara a sua caneta aí e vamos lá. Então, dentro da análise aqui, deixa eu só pegar a caneta preta. Dentro dessa análise aqui da pirâmide de Kelsen, nós temos que lembrar que existe o topo, uma vez que nós estamos falando da hierarquia das normas, nesse topo do ordenamento jurídico. Então, lembrando para quem ainda não entendeu ou ainda nunca tinha visto isso, essa pirâmide é a pirâmide de Kelsen. E aqui dentro dela eu tenho todas as normas vigente no Brasil. Então vai ter a Constituição, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Pessoa com Deficiência,
a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal. Tudo bem? Então, as normas da corregedoria vai estar tudo aqui dentro do ordenamento jurídico. Só que eu tenho que saber que existe uma hierarquia aqui. E eles podem te perguntar. Então vamos lá. Aqui no topo da hierarquia do ordenamento jurídico, nós temos a nossa Constituição Federal. Nós temos as emendas constitucionais, porque as emendas é a forma de se alterar uma Constituição Federal. Não vamos trabalhar isso aqui, que não é objeto de estudo agora. E nós temos também o que eu chamo de TID. O que é TID? São os Tratados Internacionais de Direitos Humanos. São os Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Para um tratado chegar aqui no topo, ele apenas não é colocado ali de qualquer jeito. O Brasil fez parte de um Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele já vai para o topo. Não, não, não. Ele tem que passar por um procedimento, que é esse procedimento aqui que o parágrafo único do artigo 1º diz pra gente. Então, se você verificar na Constituição, lá no artigo 5º, parágrafo 3º, ele vai dizer, ó, para que um tratado venha aqui pro topo, ele tem que ser aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, ele tem que ser votado em 2 turnos, ou seja, 2 vezes em cada casa, e em cada casa ele tem que receber um quórum de aprovação de 3/5. Então isso aqui você estuda lá em Direito Constitucional, mas como ele menciona aqui, então é importante revisar esse ponto aqui. Então lembrando, para que um tratado internacional de direitos humanos venha aqui para o topo do ordenamento jurídico, ele tem que seguir esse rito de aprovação. Uma vez que ele consiga ser aprovado com esse procedimento, ele vai lá para o topo. Indo lá para o topo, a nossa Constituição, no artigo 5º, parágrafo 3º, ele vai dizer, ó, todo tratado que for aprovado, ele será, ó, equivalente à emenda constitucional. Então, eu só vou puxar a setinha aqui para escrever. Ele será equivalente à emenda constitucional. Então, isso pode sim cair na sua prova. Então, uma vez aprovado, o tratado vem aqui para o topo, aprovado com esse rigor, nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos, significa 2 vezes em cada casa. Em cada casa tem que ter um quórum de 3/5. Tem que decorar isso aqui, somente lá em Direito Constitucional. E aí o tratado está aprovado e ele vem para o topo e ele é equivalente a uma emenda constitucional. Show de bola? Beleza. Aí agora volta aqui para o parágrafo. Deixa eu mudar aqui. Pegar aqui o marca-texto, deixa eu pegar aqui uma cor um pouquinho mais clara, um verde claro. Então, meu querido, o que você tem que saber? Aqui no topo, nós temos, para a nossa prova aqui, essa Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo. Então, aqui no topo do ordenamento jurídico, nós temos a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Não é o estatuto que nós estamos estudando. O estatuto, ele teve como base essa convenção. Então o estatuto está aqui, ó, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele está aqui embaixo. E ele teve como base esse tratado que está aqui no topo. É isso que está falando aí o parágrafo único. Então vamos responder a pergunta aqui. Primeira pergunta, qual a hierarquia do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Primeiro de tudo, a prova vai dizer que a hierarquia do Estatuto da Pessoa com Deficiência é que ela tem equivalente à emenda constitucional. Mentira, ela está aqui embaixo. Se ela está aqui embaixo, ela é uma norma infraconstitucional. Anota, o Estatuto da Pessoa com Deficiência está aqui embaixo. Se ela aqui está embaixo, ela é uma NIC. O que é uma NIC? Norma infraconstitucional. Anota. Norma infraconstitucional para você não perder. O que está aqui no topo, que é equivalente à emenda constitucional, é a convenção, porque ela foi aprovada nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos, em 2 vezes, ou seja, em 2 vezes em cada casa, com quórum de 3/5. Show de bola? Então matamos aqui o primeiro questionamento. Vamos para o segundo questionamento, que também faz entender todo o parágrafo único.
Qual a diferença entre a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo e o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Ora bolas! A Convenção é um tratado internacional de direitos humanos, no âmbito internacional. No Brasil, ele tem o status de equivalência, ou seja, é equivalente à emenda constitucional, porque foi aprovado. E o Estatuto é uma norma infraconstitucional, é uma lei, é uma norma que está aqui embaixo na hierarquia. Então ela está abaixo. O que tem de semelhança aqui, que é interessante, é que o Estatuto teve como base o Tratado Internacional de Direitos Humanos. Show de bola? Então é isso que você tem que lembrar. E aí, para complementar a informação, se você quiser anotar, aqui no topo, além dessa Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, nós também temos o Tratado de Marrakech, que versa sobre as pessoas com deficiência. Show? Mas aí eles não vão entrar nesse mérito. O que eles podem entrar no mérito é exatamente do que eu falei aqui. Se eles podem te perguntar qual a hierarquia, onde está situado dentro do ordenamento jurídico o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então eles podem perguntar se o Estatuto da Pessoa com Deficiência está no mesmo nível hierárquico da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, uma vez que versa sobre o mesmo tema. Opa, tá errado. O parágrafo único nos diz isso e eu expliquei aqui para você. Show? Então eu demorei um pouquinho aqui nessa parte, porque essa parte é bem teórica mesmo, e eu tinha que explicar para você essa base da lei, o parágrafo único. Espero que você tenha gostado dessa parte. Vamos continuar. Não esquece de comentar aqui com a gente, por favor, para ajudar. Show de bola? Então vamos lá. Próxima parte. A próxima parte é a parte mais importante aqui. Por quê? Porque ela vai trazer o conceito de pessoa com deficiência física. Então, quem é pessoa com deficiência? Com deficiência física não, perdão, é pessoa com deficiência. Porque a deficiência ela pode ser física, mental, intelectual, sensorial, e a gente vai trabalhar um pouquinho isso. Então, se cair na sua prova, quem é considerado pessoa com deficiência? Então, pessoa com deficiência, conforme já está bem esquematizado aqui para você, é aquela que tem um impedimento. Só que o impedimento, olha já grifado aqui, ó, longo prazo, anota, longo prazo. A sua prova vai dizer assim, ó, curto prazo, médio prazo, 6 meses, 1 ano. Meu amigo, tudo errado. A lei não disse qual é esse prazo, ele apenas disse longo prazo. Ela não disse 1 ano, 6 meses, médio. Não. Então já teve questões teve questão que disse assim, ó, é aquele que tem impedimento de curto, médio e longo prazo, a determinada avaliação feita pela equipe responsável. Então, cuidado com esses jogos de palavras aí que a VUNESP possa trazer para você. Então, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento a longo prazo. Só que esse impedimento aqui de longo prazo tem que ter uma natureza. E qual é a natureza? É a natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, de novo, pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial. Física, mental, intelectual ou sensorial. Presta atenção, senão você passa mal. Física, mental, intelectual e sensorial. Presta atenção, senão você passa mal. Cabe até um rap aí, né? Captou? Só que não acabou aí. O conceito vai além ainda. Essa pessoa que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, presta atenção, senão você passa mal, tem que estar em interação com uma ou mais barreiras que pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade. E aí está concluído o conceito. Professor, eu vou ter que lembrar disso na hora da prova? Vai, mas é fácil. Você tem que lembrar que pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento, longo prazo. Ok, de qual natureza? Não é de qualquer natureza. De qual natureza? Física, mental, intelectual ou sensorial?
que em contato ou interação com as barreiras. E aí, meu amigo, vai obstruir a participação da pessoa na sociedade. Então pensa o seguinte, a pessoa tem uma deficiência, então vou pegar o exemplo do cadeirante. O cadeirante, vamos lá, olha como ela se encaixa aqui, ó. Olha para o slide aí, ó. O cadeirante é a pessoa com deficiência. Beleza, ela tem um impedimento de longo prazo. Ela não consegue ali se locomover com prazo indeterminado, ou seja, longo prazo. Ok. E essa impedimento é o quê? É de natureza física. Beleza? Beleza. E aí, imagina o seguinte, ela vai adentrar no local, não tem uma rampa de acesso, não tem elevador, se por exemplo for um prédio. E ela encontrou o quê? Uma barreira, ela não consegue acessar ali. Imagine ela adentrando no supermercado, o supermercado não tem rampa, não tem escada rolante, só tem escada. Como é que essa pessoa vai adentrar ao supermercado para fazer suas compras? Porque alguém vai falar assim, professor, mas a pessoa com deficiência ela deveria estar acompanhada. Opa, para com isso, hein? Para com isso, tá completamente errado. A lei, aqui o estatuto, visa garantir a inclusão dela na sociedade como cidadã, como cidadão. Então para com isso. Ah, pessoal, mas ela não deveria estar acompanhada? Não teria que ter alguém para ajudá-la? Não. O Estado tem que dar meios, que é isso que a lei vem trabalhando aqui, que a pessoa possa se locomover, possa viver em sociedade em pé de igualdade com qualquer outra pessoa. Olha a igualdade material e se materializando no conceito. Meu querido, qual é a parte cruel aqui que você vai ter que decorar, infelizmente, tudo bem? Eu vou até pegar o vermelhinho aqui, você vai ter que aprender comigo aqui, nós vamos aprender junto, o que são essas barreiras. O que são essas barreiras? Essas barreiras aqui você vai ter que saber na ponta da língua quais são as barreiras. Então você tem que ter o conceito, pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, presta atenção senão você passa a mão, que em contato com uma ou mais barreiras vai obstar a sua vida em sociedade. Captou? Tá? Ficou fácil agora, não precisa decorar, precisa entender. E aí você tem que saber quais são essas barreiras que vai obstar, que vai dificultar, que vai obstruir a vida da pessoa em sociedade. E a prova vai te perguntar, como já perguntou várias e várias vezes. Quando a gente vai fazendo o vídeo de exercícios, porque eu já separei aqui as questões bonitinhas, você vai perceber que as questões das barreiras, o que é cada barreira, quais são as barreiras, se repetem a exaustão. Mas é exaustão mesmo. Conforme você vai fazendo as questões, você acaba decorando de tanto que cai na prova. E aí, professor, eu vou ter que então saber o que são barreiras e o que é cada uma delas? Vai! E para isso, eu chamei a ajuda de uma pessoa. Como assim, professor? Eu chamei uma pessoa aqui, olha, deixa eu colocar o slide aqui para você. Olha aqui, ó. Deixa eu já tá o slide em branco, aí você fala, o que é isso? Olha só, as barreiras que são citadas pela lei são as seguintes. Então, se você, calma que daqui a pouco eu vou te chamar ajuda, eu vou mostrar na tela a ajuda que eu chamei para a gente poder decorar. Senhores, não tenha medo, normalmente os professores falam assim, não decorem, entendam. Beleza, mas aqui você vai ter que dar uma decorada. Tá? Eu também sou a favor que você entenda, porque fica mais fácil. Igual o conceito lá, entenda o conceito, não precisa decorar. Só que aqui você vai ter que forçar um pouquinho a memória para guardar essas informações. Porque quais são as barreiras que, ó, lembrando, nós estamos falando dessas barreiras aqui, ok? Essas barreiras que vão criar um obstáculo para a vida em sociedade da pessoa. Então imagina assim, aqui está a pessoa com deficiência e aqui está a vida na sociedade. E aqui existe a barreira. Que barreiras são essas? Ou quais são essas barreiras? E aqui a gente vai estudar agora um pouco aprofundado. Então, as barreiras que são citadas pela lei são as seguintes: barreiras urbanística, arquitetônica, de transporte, de comunicação e informação, barreiras atitudinais e barreiras tecnológicas. E aí, se você avaliar cada uma delas pelo nome, você vai falar, realmente, eu vou ter barreiras aqui de transporte. Como é que um deficiente entra no ônibus, no transporte público, se for, por exemplo, um cadeirante, se não tiver aquele elevador? E aí você vê várias situações. No metrô, nós temos assentos reservados
a gestante, pessoa com deficiência, e às vezes senta lá uma pessoa e finge que tá dormindo e fica a viagem toda lá e dá uma de louco. Já viram isso? Tem isso. No Brasil não, tem lá na Finlândia, na Alemanha, na Holanda. No Brasil não tem isso, né? Beleza. Você que fica em pé, se você aqui de São Paulo que pega metrô, vai na estação da Sé, às 18 horas fica parado lá perto da porta do metrô. Meu amigo, você entra à força. Você pode deitar assim que o pessoal te leva. Quer nem saber, você vai junto no vácuo. Tanto que a multidão lá desesperada para entrar e a maioria sem educação. Mas enfim, tem várias histórias para contar aqui sobre isso, mas não vai dar tempo. Porque o vídeo já tá chegando a mais de 30 minutos e eu acho que eu vou ter que dividir esse vídeo. Mas vamos lá. Vamos entender aqui. Então, você vai ter que gravar as barreiras urbanística, arquitetônica, transporte, comunicação e informação, atitudinais e tecnológica. Normalmente, eu já vou dar o bizu aqui para vocês. Quais são as barreiras que mais caem em prova? Normalmente, é urbanística e arquitetônicas. Eles gostam de trocar o conceito delas. Daqui a pouco a gente vai visualizar o conceito e você vai falar, puta, é muito fácil na hora da prova trocar, e ela troca nas questões. Outra, que é uma palavra diferente, um termo diferente, são as barreiras atitudinais. Então, barreiras atitudinais referem-se aqui ao quê? É um termo novo. Atitudinais. E você fala, professor, será que isso é física? Latitude, longitude? Não. Daqui a pouco a gente vai estudar. Essas são as atitudes das pessoas. E barreiras tecnológicas você não erra. Normalmente são essas três aqui que o bicho pega. Porque é um termo diferente, que talvez você nunca tenha ouvido falar, você nunca estudou essa lei. E essas duas aqui que eles gostam de fazer o trocadilho. Show? Qual é o próximo passo? Agora eu vou chamar a ajuda de alguém para conseguir entender, decorar. Na verdade, vamos ser bem sinceros, decorar isso daqui com uma mnemônica. Como diz um professor que eu tive aí, um miojinho, né? Aqui a gente vai chamar um miojinho, que o miojinho é aquela comida que não traz sustância, mas ajuda você na hora da fome. Então vamos lá. Olha aqui, eu vou chamar para você o doutor Au. Aí você vai me dizer, que caralhada é isso? Olá, amigos, eu sou o Dr. Au, tá escrito aí. Se você tem dificuldades em gravar as barreiras, lembre-se, trate com o Dr. Au. Aí você falou, macho, que viagem é essa, velho? Não é viagem não, é para te ajudar. Falou em barreiras, trate com o Dr. Au. Dr. Au vai derrubar todas as barreiras. Aí você vai me falar, macho, cabra, não entendi, foi nada, me ajuda aí. Então presta atenção aqui, trate com o Dr. Au. Cada um aqui, já deixei todo colorido para você. Uma mnemônica para você decorar as barreiras. Olha que interessante. Trate com o Dr. Au. Transporte, tecnológico, comunicação, arquitetônicas, atitudinais, urbanística. Só lembra o seguinte, a barreira aqui, doutor, na verdade, não tem utilização dentro da nossa mnemônica, é somente para a gente conseguir aqui, ênfase aqui, tá bom? Da ênfase foi para ser, eu tive que encaixar algo, né, para tentar tratar dessas barreiras. Aí eu criei, fui eu que criei isso aqui. Pensando, e aí saiu esse trate com o Dr. Au. E aí você decora as barreiras. Então, adiante aí, sem que você se perca com as informações. Qual é o próximo passo? Agora que você já sabe o conceito da pessoa com deficiência, você já sabe quais são as barreiras que vão impedir a vida da pessoa em sociedade. O que a gente tem que aprender agora? A gente tem que aprender o que seriam essas barreiras. Olha aí, já tem uma carinha perguntando, e aí? O que seriam essas barreiras, meu amigo? Vamos matar agora essas barreiras uma a uma aí, com tranquilidade? Vamos lá. Olha aqui, barreira é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício dos seus direitos,
a acessibilidade, a liberdade de movimento, expressão, comunicação, acesso, informação, compreensão, circulação com segurança, entre outros. Então a lei, ela define o que seriam essas barreiras. E aí você já vai entrar em desespero. Meu Deus, eu tenho que decorar o conceito de barreira do jeito que está aqui. Não, não, não. Entenda. Você já entendeu o que são barreiras? São obstáculos. Se são obstáculos, são entraves. É algo que vai dificultar. Então é uma atitude, é um comportamento, é qualquer coisa que vai impedir a vida em sociedade. O acesso à liberdade, à locomoção, à liberdade de comunicação, à expressão, à informação. Tudo bem? Tranquilo? Então você consegue visualizar aqui. Eu lembro muito bem, eu estava dando aula no curso presencial aqui, para o concurso do TJ, acho que foi 2018, e eu estava falando sobre essa lei. E aí, na sala, tinha uma pessoa, uma deficiente visual, e ela estava chamando o Uber, era Uber na época? Acho que era Uber, pelo o celular dela, pelo iPhone. O iPhone tem um aplicativo lá, que agora não me recordo o nome, que ela deficiente visual, ela fazia tudo com o iPhone. Na situação de chamar o Uber e tal, eu falei, mas que coisa interessante, que legal. Olha a questão aqui da comunicação, do acesso à informática e outros procedimentos aí. Olha que bacana, beleza? Então ali existia uma barreira, mas com um celular, com um aplicativo apto para isso, ela conseguia obstruir esse obstáculo. Tudo bem? Então esse é o conceito de barreiras, bem tranquilo. Isso aqui não precisa decorar, basta você entender, você já entendeu, não tem como errar. E aí, deixa eu mudar aqui. Vamos então estudar bem rápido aqui, porque aqui é um pouco chato essa parte, vou ser bem sincero para você. Aqui é onde a gente explica o que são cada uma das barreiras. E cai demais essas, como eu disse para vocês, cai demais. Normalmente eles gostam de fazer o trocadilho dessa por essa, já disse a vocês. E depois essa daqui porque é um termo novo, tudo bem? Então essa aqui é um termo novo. Então vamos estudar essas três aqui um pouco mais aprofundada e o restante é bem mais simples. Então o que é uma barreira urbanística? Ó, urbano. São as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados, abertos ao público e de uso coletivo. Então, vamos gravar aqui, ó, barreiras urbanas. Isso vai te ajudar na hora da prova. Urbano, professor, eu vivo numa cidade. Urbanística, então eu estou falando de tudo, então eu estou falando das vias, estou falando dos espaços, não só de espaço público, também de espaço privado. Olha aqui, ó, importante, isso já foi questionado. Deixa eu pegar aqui o vermelhinho, ó, privado também, cuidado aqui, hein? Não é só espaços públicos, mas também privado, aberto aos públicos e de uso coletivo. Então, isso são barreiras urbanísticas. Olha agora a barreira arquitetônica. Qual que é a diferença de barreira arquitetônicas? São as existentes em edifícios públicos e privados. De novo, olha a palavrinha privado aqui, grifa ela aí no seu material. Chama aí sua atenção para isso. Então, barreiras arquitetônicas. Arquiteto, pensa assim, arquiteto, prédio. Ok? Então, barreiras arquitetônicas, arquiteto, prédio. Então, barreiras arquitetônicas são as barreiras existentes nos edifícios públicos. Então, aquele edifício que não tem uma rampa, não tem elevador, não tem lá alguma coisa em braille na portaria para a pessoa saber que o elevador está ali, alguma coisa com uma informação. Urbano, a cidade, são as vias e os espaços públicos. Então com isso já garante aqui uma pontuação, porque toda hora cai fazendo trocadilho na prova. E atitudinais, barreiras atitudinais, são os comportamentos
que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. E aqui, meus amigos, falou de atitude, toda hora a gente vê vídeo no YouTube, vê reportagem, o pessoal não tem atitude, não tem educação, e isso é o que mais prejudica a vida em sociedade da pessoa. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui em São Paulo, eu não sei de onde você está assistindo, mas TJ São Paulo, normalmente o público aí deve ser do estado de São Paulo, mas se você for de fora, eu não sei aí se você é de fora se tem, mas aqui no estado de São Paulo tem aqueles ônibus articulados com aqueles elevadores para que possa um cadeirante adentrar no ônibus. Meu querido, é bem comum o ônibus estar indo e no ponto ter um cadeirante, e esse cadeirante bater com a mão. Na hora que esse cadeirante bate com a mão, o motorista tem que parar. Aí às vezes o motorista finge que não viu. Aí você fala, mas por que ele finge que não viu? Porque dá um trabalho, o motorista tem que descer junto com o cobrador, tem que abrir lá a porta do elevador, descer o elevador, colocar a pessoa, colocar o cinto de segurança, subir e ela entrar. Ó, só de falar já deu um tempo aqui. Imagina isso na prática. O ônibus lotado, o pessoal lá tudo revoltado. Ai, esse aleijado aí vai me atrasando aí. É assim, gente. Quando eu falei aleijado, é o que o pessoal fala, não sou eu que estou falando, não. O pessoal fala. O pessoal não tá nem aí, o pessoal xinga. E aí, motorista, e aí, vai demorar muito? Cara, é um absurdo. Aí a pessoa, o cadeirante lá fica constrangido, fica sem graça, se sente humilhado e as pessoas olhando com cara feia pra ele, cara. Porra, é um direito dele, a lei tá garantindo aqui isso pra ele. E aí, ele tem que ouvir uma coisa dessa? Meu, é demais, é demais. E a lei diz que isso é uma barreira. Tô dando só um exemplo aqui, tá? Quando eu utilizei o termo aqui, aleijado, não foi de forma pejorativa, aqui eu já ouvi a pessoa falando isso, cara. Sabe? E eu olhar e falar, que porra é essa, velho? Desculpa a palavreada. Que é isso? Aquela situação das pessoas que eu já disse pra você, que senta no lugar destinado a pessoa com deficiência, gestante, lactante, etc. E a pessoa senta e finge que tá dormindo. E fica a viagem toda lá. Aí você bate, aí é pra idoso, finge que tá dormindo. Aí chega no ponto, já acorda. Mano, sabe? É uma situação um pouco delicada. Beleza? Então é isso aqui. Ficou claro? Ficou claro aqui? Show. E aí, eu tô falando aqui na questão da atitude, porque nós temos aqui a barreira dos transportes. E aí na barreira dos transportes, deixa eu pegar a cor vermelha aqui, muda um pouquinho. Por quê? Porque aqui eu disse para você que o ônibus tem aquele elevador para cadeirante. Aqui uma barreira do transporte é quando os transportes não tem nenhum meio, não tem nada que possa ajudar para que a pessoa com deficiência interaja com a sociedade. Ok? Então não vai confundir. O que eu contei para você da falta de educação das pessoas agredindo verbalmente lá o cadeirante é atitude, são os comportamentos que vão impedir ou prejudicar a pessoa. E aqui é o transporte que não tem os devidos ajustes necessários. Tá claro? Beleza. E as barreiras tecnológicas são quando as tecnologias, né, que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Então, as tecnologias hoje, elas têm aplicativo, tem algo que facilitam o acesso. Então, esse exemplo da menina que era deficiente visual que eu contei para vocês, ela ficava sempre com o fone de ouvido, com o seu iPhone, e o iPhone sempre ia conversando com ela, ia falando as coisas que ela precisava saber, algumas coisas. Tudo bem? Então, por exemplo, quando eu estava dando aula lá no presencial para ela, eu tive que me adaptar. Por quê? Porque se eu escrevesse na lousa e falasse, entenderam, leram o que está aqui, opa, ela vai ler como? Então eu teria que ler o que está na lousa para ela. Como se eu estivesse escrevendo e lendo. Falar, vou escrever na lousa, sempre eu tinha que me dirigir. Vou escrever na lousa o quê? O conceito de pessoa com deficiência. Então vamos anotar, conceito da pessoa com deficiência. É considerada de acordo com a lei, pessoa com deficiência. Então eu tinha sempre que repetir o conceito ou que eu estava escrevendo para que essa pessoa conseguisse fazer o material dela. E ela foi aprovada no TJ de São Paulo, hein? Com méritos, hein? Show? Beleza. Então, e depois aqui nós temos as barreiras das comunicações e na informação. E aqui é qualquer entrave, obstáculo, atitude, comportamento que dificulte, impossibilite a expressão ou recebimento de mensagem, informações, intermédio de sistema, comunicação, tecnologia e informação. Ok? Um deficiente visual consegue conversar pelo WhatsApp? Consegue.
Consegue. Hoje o WhatsApp já permite isso, também tem aplicativos, então consegue sim. Então aí não é uma barreira em algumas situações, mas temos situações que vai ser. Show? Então nós trabalhamos aqui as barreiras. O que mais que eu tenho que trabalhar? Ah, meu amigo, aqui já vem uma questão que você vai odiar. Já falo pra você que você vai... Não, nessa parte não. Eu tô me confundindo. É mais adiante. Que é uma parte bem conceitual. Essa parte aqui é interessante. Vamos lá. Essa parte aqui é o seguinte. Tem duas pessoas conversando. Entenda que essa pessoa aqui é um deficiente. Ok? Para que você entenda o que vai acontecer agora. Professor, agora a aula é interativa assim, né? Então olha lá. Vamos fazer a avaliação da sua deficiência. Então eu tenho aqui uma pessoa que diz que vai fazer a avaliação de uma pessoa com deficiência. Ok. Aí ela tem algumas dúvidas. Mas essa avaliação é obrigatória? E como ela será? O que será levado em consideração? Tudo isso já foi objeto de questionamento pela banca VUNESP. E você precisa conhecer. Sério, sério. Então vamos lá responder essas perguntas aqui do meu amigo, para que você responda e acerte na prova. Então vamos lá. O artigo, aí eu apareço para dar resposta para ele. O artigo 2º, parágrafo 1º, responde a sua dúvida, meu amigo. Vamos lá. O que ele diz? A avaliação da deficiência, quando necessária, olha as palavras-chave. Quando necessária significa dizer não é obrigatório, anota isso aqui, hein? Não é obrigatório, pegadinha de prova, ó. Quando necessário, não é obrigatório. Anota para você não perder. Ela vai ser, ó, biopsicossocial. E aí você já tá em desespero. Que inferno, macho. Que diabo é biopsicossocial? E ainda ela será realizada por equipe multiprofissional e equipe interdisciplinar. Meu Deus, fiquei louco agora. Vamos devagar, vamos entender isso aqui. Então, como cai na prova? Pode cair a letra da lei seca aqui, ó, do jeito que está aqui, e você apenas decore, ou vamos entender? Vamos entender aqui. Falou de avaliação. Da avaliação da deficiência, tudo bem? Falou em a avaliação. Primeiro ponto, eu tenho que lembrar que ela não é obrigatória. Obrigatória. Por que ela não é obrigatória? Porque a lei diz quando for necessário. Então, a primeira informação. Ok. Aí eu vou ter a avaliação. Então, se for acontecer de ter a avaliação, como ela será? Ela será assim, ó. Vou dividir aqui, ó. Psicossocial. É esse nome feio que tá aqui, ó. É aqui, significa que eu vou envolver várias áreas. Olha aqui, no mínimo 3 áreas. No mínimo 3 áreas envolvidas. Área, questão biológica aqui, questão psicológica e a questão social. Tudo para avaliar. Então eu tenho aqui a pessoa com deficiência, que é o nosso amigo aqui. E aí eu vou avaliar no campo biológico a estrutura, a situação, a questão psicológica e a questão social. Então essa vai ser a avaliação biopsicossocial. E detalhe, ela será feita por uma equipe multiprofissional. E aí você deve perguntar, o que é uma equipe multiprofissional, pelo amor de Deus? Então eu vou apagar essa parte aqui, você já copiou aí? Dá print e copia. Eu vou apagar a parte do biopsicossocial aqui para ganhar espaço. Na verdade eu vou tentar voltar aqui, para eu sair da tela para ganhar mais espaço aqui. Não sei o que eu estou fazendo aqui, deixa eu ver se eu consigo. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, saí da tela. Agora eu volto aqui. Pronto, já tirei aquele bichinho feio da tela. E vamos aqui então. Opa, acabei até atirando também ali de cima, né? Eita, não dá. Não vai dar, gente. Então eu vou ter que ficar aqui na tela feio também. Você vai ter que me olhar 2 vezes. Desse lado e desse lado. Beleza, vamos lá. O que seria isso daqui, ó? Equipe multiprofissional. O que seria uma equipe, ó? Lembra? Tem que ser
de área biológica, psicológica e social. Então a equipe tem que ser multi. Não pode ser um profissional único, afinal nós temos 3 áreas distintas aqui. Por isso que eu tenho no mínimo 3 áreas aqui, ó, 3 áreas, ok? Então eu preciso ter o quê? Uma equipe multiprofissional. Show? Show. Então aqui você já não erra mais. Agora vem uma parte um pouco mais chatinha. Qual é a parte mais chatinha? O que é esse interdisciplinar, ó? Interdisciplinar. Então deixa eu esquematizar para você. Cuidado que a lei vai tratar aqui nessa situação de uma equipe interdisciplinar. E tem horas, quando a gente falar do direito do trabalho, do acesso ao trabalho, nós vamos falar lá de uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Preste atenção, aqui na avaliação, ele disse, ó, interdisciplinar, ele não disse multidisciplinar. Show de bola? Preste atenção. Professor, qual que é a diferença entre elas? Vou fazer um esqueminha aqui para você entender e não precisar decorar. Imagina o seguinte, essa aqui é a pessoa que eu vou fazer a avaliação dela. Então, a pessoa com deficiência. Então, ela está aqui, eu vou fazer a avaliação dela. Então, eu vou fazer uma avaliação no campo, na questão biológica dela, questão psicológica, na questão social. Show? Então, eu tenho aqui 3 áreas. Vamos utilizar essas 3 áreas aqui. O que é um exame aqui, uma avaliação interdisciplinar? É o seguinte, a questão biológica aqui, a avaliação biológica vai analisar, vai chegar a uma conclusão, vai dividir com a psicológica também vai avaliar e vai chegar a uma conclusão com a equipe social. A equipe social também vai avaliar, vai chegar a uma conclusão e vai dividir com a equipe biológica. Ou seja, olha lá, o circo se fechou. Interdisciplinar, cada um faz sua avaliação e cada um interage uns com os outros para chegar ao melhor resultado, a melhor avaliação. Isso é uma avaliação interdisciplinar. A avaliação multidisciplinar é quase a mesma coisa. Só que, por exemplo, a área A, a área B e a área C, quando eu falo área A, B, C, são essas áreas aqui, só para ganhar tempo, tá? Ela vai fazer a avaliação dela aqui e vai chegar à conclusão dela. Ela vai fazer a avaliação dela, vai chegar à conclusão dela, ela vai fazer a avaliação dela e chegar à conclusão dela. E não vai ter uma interação entre as áreas de conhecimento. Essa é a diferença. Então, equipe interdisciplinar interage, equipe multidisciplinar faz a avaliação, mas não conversam entre si. A lei fala pra gente de equipe interdisciplinar e multiprofissional. Guarda essa informação aí, porque é de suma importância. Tranquilo? Beleza. Anota aí e vamos para cima. E agora, deixa eu apagar aqui, vou ter que apagar algumas coisas para a gente conseguir verificar aqui, ó. E o que vai ser considerado na avaliação? O que será considerado? E aí eu coloquei para você, será considerado, olha lá, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho da atividade e a restrição de participação. Então isso é o que será levado em consideração na hora da avaliação. E se você verificar, é realmente a avaliação biopsicossocial, é isso que ele vai levar em consideração. Então fica bem fácil de você memorizar, de você lembrar na hora da prova, agora que você entendeu. Então a avaliação será biopsicossocial e não é obrigatória quando necessária. E será realizada por 2 equipes, multidisciplinar e interdisciplinar. E eu vou levar em consideração os fatores, o que? Biopsicossocial, a estrutura, as funções do corpo, as questões, os fatores ambientais, socioambientais, psicológicos, pessoais, a limitação, até onde vai essa limitação,
para o desempenho das atividades. Então, ó, você tem essa deficiência, impede de fazer isso ou consegue fazer isso? E qual é o tipo de restrição que você tem de participação na vida em sociedade, no trabalho e por aí vai. Tranquilo? Show de bola? Valeu, vamos lá, vamos adiante. Então você já gravou isso, vamos lá. Ah, ainda vou ter que... Tem mais uma informação aqui que eu vou precisar apagar aqui, pessoal. Que vai aparecer uma outra informação. Tem que aparecer, se eu não fiz isso no slide, eu vou ter que escrever. Mas eu acho que eu fiz sim. Não tô doido. Por quê? Olha aqui. Ah, tem aqui o atenção. Eu lembro que eu tinha feito algo de atenção. O que é esse atenção aqui? Olha lá, amigos. O parágrafo 2º aqui vai dizer: o Poder Executivo irá criar instrumentos para avaliação da deficiência. Show? Então, anota aí. A prova pode dizer... Olha, eu já caindo aqui. A prova vai dizer que vai ser o Ministério Público, vai ser o governador, enfim. Mas, professor, você falar o governador não é o Poder Executivo, não é o chefe do Poder Executivo? Bem, amigos, como a prova é bem legalista, grava a ideia aqui do Poder Legislativo. Então, para evitar, inclusive, recurso, a banca não vai jogar aí presidente, etc. Vai dizer o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, vai trabalhar algo assim. O TCU, Tribunal de Contas da União, vai jogar qualquer nome estranho aí. O Congresso Nacional, sei lá. Vai jogar algo aí para tentar te derrubar e você não vai escorregar. Show? Beleza. Agora vamos avaliar aqui o artigo 3º, que vai falar sobre parte conceitual. Senhores, agora sendo bem sincero com você, agora começa uma parte bem chata, mas uma parte bem chata porque que você vai ter que ler conceito. É ler conceito, não tem segredo. É ler os conceitos que a lei traz, porque ela vai dizer assim, ó, para fins da lei, o que é desenho universal, o que é acessibilidade, o que é mobiliário urbano e por aí vai, o que é acompanhante e vai. Queridos, eu vou fazer o seguinte, para a gente ganhar tempo aqui, eu não quero ficar lendo aqui isso aqui com você, porque você consegue ler aí, você tem o link da lei aqui embaixo, tá? Aqui na descrição do vídeo tem o link da lei, você clica aí e lê a lei tranquilo em casa. Vamos ganhar tempo aqui. Quais são os mais cobrados em prova? Já vou mapear para você. É o desenho universal, esse aqui você vai ter que ler ele mais forte, com mais atenção. Então esse aqui eu vou trabalhar com você. Desenho universal é concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de nenhuma adaptação ou projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Então, Então, querido, desenho universal, a ideia é o seguinte, que eu faça algo, ó, desenho. Eu faça algo que qualquer pessoa possa utilizar, inclusive uma pessoa com deficiência ou não deficiência. Então, a ideia do desenho universal, eu vou fazer uma analogia aqui bem besta, mas você vai entender. Em qualquer lugar do mundo, eu acho que em qualquer lugar do mundo, se eu chegar e fazer esse desenho aqui, pode ser lá na China, na Índia, sei lá onde. Se eu fizer esse desenho, lógico, tá feio aqui, mas se der uma melhorada, todo mundo vai saber que isso aqui é uma casa. Ah, professor, será que não é igreja? Não, mas todo mundo vai ter a noção de que isso aqui é uma casa. Ou melhor, se eu também fizer um desenho assim, ó, todo mundo vai saber que é uma árvore, beleza? Então, esse desenho aqui tem uma característica de ser universal. Por que universal? Porque todo mundo, não importa o lugar que ele esteja, vai saber que é uma casa ou uma árvore. Então a ideia que eu quero trazer para você, lógico, gente, isso daqui não tem nada a ver com esses desenhos, é só para você sacar a pegada. É quando eu tenho um serviço, um produto, um ambiente, um programa, qualquer coisa que vai ter acesso ao quê? Para todas as pessoas, sem necessidade de adaptação. Isso então é um desenho universal. Então, se eu tenho um banheiro lá projetado de uma forma especial que qualquer pessoa consiga utilizar, um cadeirante, um deficiente visual, uma pessoa sem nenhuma deficiência, é um projeto com desenho universal.
Tranquilo? Então grava esse daqui. Esse aqui é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Então grava aí, cai muito em prova. Acessibilidade, tem uma questão que caiu perguntando o que era acessibilidade. Então acessibilidade, senhores, é a possibilidade de condições de alcance para a utilização com segurança. Então é acessar algo. Então trabalhe isso daqui, tá? Dá uma lida depois aqui. Imobiliário urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos. Então, o mobiliário urbano aí também dá para você dar uma lida tranquila aí, mas desenho universal é o mais cobrado, causa muita dor de cabeça e muito cobrado. Depois, eu tenho adaptações razoáveis. Então, adaptações você não vai errar. São adaptações ou modificações, ajustes necessários que não acarrete ônus proporcional indevido quando referido em cada caso, para assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar, usufruir dos seus direitos. Então, elementos de urbanização são os componentes aí de obras de urbanização, como pavimentação, saneamento, encanamento e por aí vai. Depois lê com calma aí. Pessoa com mobilidade reduzida, essa aqui está bem já cobrada em prova. Então essa aqui vamos com mais calma nela. Então, pessoa com mobilidade reduzida, deixa eu pegar o marca-texto aqui, é aquela que tenha por qualquer motivo dificuldade de movimentação permanente ou temporária. Cuidado aqui, não vai errar com o conceito de pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência é a pessoa que tem um impedimento de longo prazo. Aqui a pessoa que tem mobilidade reduzida, ela pode ter aqui essa dificuldade permanente ou temporária. E aí, quando ela tem essa dificuldade, vai gerar uma redução efetiva de mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com deficiente, colo ou obeso. Então esse daqui, chamo sua atenção que já foi objeto de prova. Tem comunicação, depois você dá uma lida aí, não tem segredo. Vamos para o que nos interessa. Olha aqui, senhores, aqui já foi objeto de prova essa moradia para a vida independente da pessoa com deficiência e residência inclusiva. Então aqui já questões de prova fazendo isso, ó, trocadilho de conceito. Ele pega o conceito desse e joga para esse, pega o conceito desse e joga para esse. Ok? Então vamos lá. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência é a moradia com estruturas adequadas capazes de proporcionar serviço de apoio coletivo individualizado que respeite e amplie o grau de autonomia de jovens adultos com deficiência. Já residências inclusivas e não exclusivas, cuidado com isso, inclusivas, são unidades de oferta de serviços de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, não é o SUS, tá? É a SUAS, localizada em área de residência da comunidade com estrutura adequada que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades de pessoas acolhidas destinadas a jovens adultos com deficiência e situação de dependência que não dispõem de condições de autossustentabilidade. Então, residências inclusivas é quando eu tenho a participação aqui das SUAS, do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social. Ok? Já a moradia para a independência da pessoa com deficiência é referente à moradia da própria pessoa. Show? Aí depois dá uma lida aqui em tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Pessoal, essa parte é chata, eu estou indo rápido porque é a parte bem conceitual mesmo. É mais leitura, só estou chamando sua atenção naqueles aqueles tópicos que realmente estão fazendo diferença em prova. E para a gente poder finalizar aqui essa parte, aqui atenção. Eles gostam de perguntar desse atendente pessoal, profissional de apoio escolar e acompanhante. E aí, cuidado, cuidado, cuidado. Primeiro, quem que é o atendente pessoal? É a pessoa membro ou não da família que com ou sem remuneração assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício da sua atividade diárias, excluídas técnicas ou procedimento identificado com profissões legalmente estabelecidas. Aí, professor, que coisa chata. Mas vamos lá. Atendente pessoal, a gente força aí. Atendente pessoal é pessoa membro. Então deixa eu ir grifando aos poucos aqui as pegadinhas de prova. Então deixa eu apagar toda a tinta do slide e pegar aqui um azul. Então, atendente pessoal pode ser pessoa membro ou não da família. Cuidado que a prova vai dizer que atendente pessoal só pode ser
pessoa estranha à família. Não, pode ser um membro da família. Depois, vou pegar aqui outra cor aqui, um roxinho. Que com ou sem remuneração. Então, atendente pessoal pode trabalhar com ou sem remuneração. E ela vai fazer o quê? Vai ajudar a prestar cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência. Só que vai estar excluída dos afazeres do atendente, ó, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. Então o atendente pessoal vai realmente cuidar dos cuidados básicos e essenciais do deficiente. Pode ser pessoa da família ou não e pode ser remunerado ou não. Pois o atendente pessoal não vai trabalhar a parte técnica, não vai dar treinamentos específicos de trabalho alguma coisa. Isso está excluído dos afazeres do atendente pessoal. Então grava aí. Atendente pessoal pode ser pessoa da família ou não, pode ser um trabalho remunerado ou não, que vai fazer toda a parte básica dos cuidados essenciais, primordiais da pessoa com deficiência, excluídas. Então estou excluindo as atividades técnicas ou o procedimento identificado com profissões legalmente estabelecidas. Tudo bem? Beleza. E aí, nós já vamos direto aqui para o acompanhante, que o acompanhante eles gostam de perguntar. Quem é o acompanhante? Aí você vai falar, professor, acompanhante é que acompanha. Essa é fácil. O acompanhante pode ser um atendente pessoal? Olha lá. Acompanhante é aquele que acompanha. Fácil, né? A pessoa com deficiência. E aqui vem a pergunta que eles podem querer derrubar você. Podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Então olha isso. A acompanhante é que acompanha. Pode ou não ser pessoa ou fazer as funções, né, desempenhar as funções de atendente pessoal. Então um atendente pessoal também pode ser um acompanhante e um acompanhante também pode ser um atendente pessoal. Show de bola? Não erra isso, tá bom? Tranquilo. E aí, profissional de apoio escolar é a pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares no quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas. E aí, querido, de novo, venha a bomba. Excluídas as técnicas ou de procedimentos identificados com profissões legalmente constituídas. Então falou em atividades técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, elas estão excluídas do atendente pessoal e do profissional de apoio escolar. Então o profissional de apoio escolar é aquela pessoa que vai fazer o quê, meu querido? Que vai ajudar a pessoa no dia a dia ali, tudo bem? Tranquilo? O que mais que nós temos aí? Ah, agora nós vamos falar da igualdade e não discriminação. Mas para isso eu vou voltar aqui. Meu querido, é o seguinte. Já deu aí mais de 1 hora. E então vamos fazer o seguinte. Para você poder descansar um pouco aí. E eu conseguir aqui salvar essa aula. E jogar aqui no YouTube. Porque eu estou nesse momento gravando. Eu vou parar aqui a gravação. Vou fazer os procedimentos aqui, aquela edição bem básica mesmo. Vou subir para o YouTube e continuo gravando aqui a segunda parte. Então esse vídeo aqui eu pensei que daria uma aula, mas não vai dar. Eu vou ter que fazer uma outra aula de mais 1 hora, eu acho, para poder terminar. Mas eu acho que está ficando bacana, está com todos os conceitos bacana e bem legal. Por favor, comenta se gostou dessa parte 1 aí, porque logo em seguida... de um dia para o outro eu posto a parte 2 e depois os exercícios. Terminando isso, eu já vou também para as demais matérias. Então eu vou gravar, só ficar bem claro, o estatuto já estou gravando, o servidor público, né? A questão, a lei, o estatuto do servidor público do Estado de São Paulo, vou gravar. Parte teórica, exercício. Vou gravar também normas da corregedoria. Acho que a parte de exercício vou ver como é que eu faço, porque é muita coisa. Vou gravar também questões de direito penal aí para tentar ajudar você o máximo possível em processo penal e constitucional. Vou gravando algumas coisinhas e vou postando aqui. Lembrando, sempre aqui, em todos os meus vídeos que você assistir a partir de agora, dá uma olhada sempre aqui em cima. Eu vou deixar para você sempre a playlist ou qualquer outro vídeo que eu faça referência. Show? Levanta e vai. Espero você no próximo vídeo, que eu começo daqui, ó, da igualdade e não discriminação, artigo 4º em diante. Show de bola? Te espero no próximo vídeo e até lá. Valeu!